Estava pensando, quantas orações para que nós estivéssemos aqui hoje. Cada um que está aqui, nós podemos pensar quantas orações para que essas reuniões especiais acontecessem. E quanto, como nós oramos hoje também, quanto que alguns de nossos irmãos que não estão aqui gostariam de estar. Então, nós agradecemos ao Senhor pelas reuniões, porque hoje nós estivemos reunidos para orarmos num caráter diferente do que eu oro na minha casa, sozinho, ou com a minha esposa, no meu lar. Hoje a Assembleia estava reunida numa reunião especial e nós oramos por interesses relacionados a essas conferências, essas reuniões especiais. E por outras coisas também relacionadas, né, como eu disse. Depois nós tivemos uma reunião de leitura, que nós chamamos de reunião de estudo. Nós tivemos um tempo em que foi sugerido uma porção das Escrituras, e nós meditamos, houve os exercícios dos dons, cremos, dirigidos pelo Espírito Santo, que tem a liberdade entre nós. Depois a Assembleia em Limeira convidou um irmão que não mora aqui, para trazer um assunto, trazer uma porção das Escrituras, compartilhar algo que ele tem aprendido, andando na presença do Senhor já durante muitos anos. É um outro caráter de reunião. Há pouco nós tivemos uma reunião, seguimos uma reunião de leitura, ou uma reunião de estudo, como está no nosso horário. E agora, essa reunião é uma pregação do Evangelho. Nós temos andado por algumas cidades, e normalmente, conversando com os irmãos, todos nós, né, que deixamos o sistema religioso, a gente traz uma fraseologia, uma terminologia, que às vezes não é propriamente correta, mas é compreensível. Então, muitas vezes, esses irmãos, assim, saindo das denominações, depois de uma reunião de estudo, falam, então, você viu naquela pregação, o irmão pregou ali? Ele, num certo sentido, ele estava anunciando, né? Mas nós costumamos chamar de pregação ou pregação do Evangelho. Hoje mesmo teve uma reunião, nós chamamos aqui no Brasil de pregação para crentes. Nos Estados Unidos, outros lugares, às vezes chama ministério, uma reunião dirigida, onde é convidado um irmão, como já mencionei. Mas essa daqui é uma pregação do Evangelho. Então talvez você já tenha ouvido isso. E talvez você tenha nascido ouvindo isso. Nascido num lar cristão, ouvindo isso. E talvez, apesar de todo esse tempo que você tem ouvido, você ainda não deu um passo em direção àquela pessoa que ama você e que se chama Jesus Cristo. Nós agradecemos ao Senhor por esse privilégio que Ele nos concede de uma vez mais nós anunciarmos essas boas novas. Pregação do Evangelho. Essa anunciação de boas novas. Se você não sabe ainda, você é um pecador, assim como eu, nós somos pecadores. Então, qual é a boa nova? Existe um Salvador. O que espera o pecador? O lago de fogo. Qual é a boa nova? Jesus Cristo veio ao mundo para salvar pecadores, livrar disso. Mas não somente isso. Porque às vezes, mesmo no meio da cristandade, no afã de falar só coisas boas, nós não devemos nem tocar no assunto pecado. Acabam nem falando de juízo. Por quê? Porque isso vai assustar a audiência. E não é. A palavra de Deus, nós cremos que esse livro aqui seja a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus está dizendo, existe um juízo para o pecador, existe um lago de fogo que está esperando por você, se porventura você não tenha Jesus como seu único suficiente Salvador. Então, o assunto é urgente, porque essa pregação, ela pode não se terminar. Olha, vou falar de novo. O Senhor Jesus vem a qualquer instante.
Imagine se o Senhor Jesus viesse agora. Porque diante de Deus, só existem, colocando dessa maneira, simplificando, né, de uma maneira simplista. Diante de Deus existem duas classes de pessoas. Os que são salvos e os que estão perdidos. Não existe mais, vamos pôr assim, Deus não faz acepção de pessoas. Não é por eu ser bonito, por eu ser gordo, por eu ser cabeludo, rico, branco, pele escura. Não é por causa disso. Deus não está fazendo esse tipo de... Ele não faz essa acepção de pessoas. Ou você crê e vai estar na presença do Senhor Jesus, fala com todas as palavras, e já deixar estabelecido o que nós estamos falando. Ou eu creio e vou estar na presença do Senhor Jesus, numa esfera de gozo e alegria, sempre contemplando o rosto daquela pessoa que entregou a sua vida por mim, ou eu vou estar no lago de fogo. Coisa muito simples. Então, hoje, eis aqui, agora, o dia da salvação. E nós não vamos esperar para falar assim, eu creio. Não vamos esperar para falar isso quando der lá 6 horas, que vai terminar essa reunião, talvez antes. E quando eu estiver fora da porta, eu vou falar assim, bom, a hora que eu estiver ali fora da porta, eu vou falar, creio. Não é. O Senhor Jesus entregou sua vida por você, e a promessa é agora, eis aqui agora o dia da salvação, é nesse momento. Isso nós falamos muitas vezes, porque há no meio da cristandade, nós temos visto outra coisa. Às vezes uma pessoa que está à frente, ele está falando, aquele que agora aceitou o Senhor Jesus, tem que vir aqui à frente para nós fazermos alguma coisa, ou impor mãos. Você não precisa vir aqui à frente. É você falar com o Senhor Jesus diretamente onde você está. Falando um linguajar, esse linguajar que nós estamos usando aqui. Falando um linguajar que ele entende. Não precisa procurar palavras difíceis, não precisa nada. Tem uma passagem que tenho acompanhado já há muitos anos e é uma parábola que o Senhor fala de pérolas. Conhecida, eu sei que é conhecida. Oxalá conhecida de todos aqui. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. Ele busca boas pérolas e eu vou falar assim, você é uma boa pérola. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Esse negociante que entende bem de pérola, porque você fala assim, Pise, mas peraí, você está falando que eu sou boa pérola, e eu vou olhar para você e falar assim, olha, sinceramente, eu acho que você não é. Mas isso não depende de mim, da pessoa que está falando. É o Senhor que está buscando boas pérolas. E Ele está falando assim, boa pérola, pérola de grande valor. Para obter você, Ele foi e vendeu tudo quanto tinha para comprar você. Quer dizer, você custou tudo o que esse negociante tinha. Vou falar de novo. O Senhor Jesus ama você de tal maneira que Ele deu a sua vida por você. Então é nessa esfera que nós estamos falando e nós estamos ouvindo. Se o Senhor Jesus não tivesse vindo, nós nunca conheceríamos nem a Deus como Pai, como nós estamos falando, e nem o amor de Deus. Porque olha só, o Senhor Jesus tem uma relação de amor com o Pai, Ele andou na presença do Pai. Eu já estou falando do Senhor Jesus porque eu sei que esse nome não é desconhecido para você aqui essa noite. Esse nome é conhecido de você. Você pode não ter o conhecimento dele como o Senhor da sua vida.
Você pode conhecê-lo, como nós vamos ler uma passagem, você pode conhecê-lo como Jesus Nazareno, aquele homem que, bom, andou nesse mundo, fazendo o bem. A gente deve seguir os passos dele, como se nós conseguíssemos andar como ele andou nesse mundo aqui. Mas a gente tem que fazer, né? Talvez você tenha essa compreensão, que foi o que foi ensinado a você e talvez tenha sido ensinado a mim e a outros aqui. Então, estabelecendo essa base, nós estamos falando assim: eu só conheço o amor de Deus porque Cristo manifestou esse amor. E Ele, sendo o que Deus tinha de melhor, olha só, suponhamos que meu inário fosse o que eu tivesse de melhor. O amor de Deus não poderia estar satisfeito se Ele tivesse dado tudo, menos o que Ele tinha de melhor. O meu inário é o melhor. O amor de Deus incondicional não impõe condições para ele me amar. Tipo assim, se você fizer isso, eu vou te amar. Se você fizer aquilo... O amor de Deus, ele não impõe condições, então ele ama. E a prova do seu amor é que ele pega o que ele tinha de melhor e dá para pessoas que não mereciam. Você e eu, nós não merecemos nada de Deus. Às vezes vem aquele pensamento assim, como eu sou honesto, faço tudo certinho, não faço mal para ninguém. Então Deus olha para mim e fala assim, poxa, esse é bom. Então é como se Deus tivesse a obrigação de fazer algo. Graça não é isso. Deus faz isso por graça. Ele dá o seu amor por graça. Graça é o dom imerecido. Uma pessoa que não merece, não é somente que não tem custo para quem recebe. Para quem tem, custou. Mas para quem vai receber, é de graça. É de graça. Está certo? Não custou nada? Não está certo. Mas a graça tem essa outra característica. De que a pessoa que vai receber não merecia. E isso nós podemos nos incluir. Nós não merecíamos. E Deus dá. Então, esse dom inefável, o dom indizível, se chama Jesus. Ele fala assim, Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então é sobre esse homem que nós vamos ler uma passagem. Vamos ver Lucas capítulo 18. Versículo, nós vamos ler do 31 ao 43. E tentar falar algumas coisas, lembrando de algumas coisas talvez que o Senhor possa nos dar. Vamos ler do 31 mesmo. Capítulo 18 de Lucas, versículo 31. E tomando consigo os 12, disse-lhes, Lucas 18, 31. Eis que subimos a Jerusalém e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Pois há de ser entregue aos gentios, escarnecido, injuriado e cuspido, e havendo-o açoitado, o matarão. E ao terceiro dia ressuscitará. E eles nada disso entendiam, e essa palavra lhes era encoberta, não percebendo o que se lhes dizia. Aqui eram os 12 e o Senhor. Versículo 35. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E, ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou, dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo, que queres que te faça? E ele disse, Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse, vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu-o, glorificando a Deus.
E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. O Senhor Jesus pegou esse remanescente que estava com ele, ele estava indo para Jerusalém. Por quê? Para morrer. O Senhor Jesus estava indo para Jerusalém, não que as pessoas fossem tirar a vida desse homem. O homem, sempre quando eu falar do Senhor Jesus, imagine o tamanho do H que é, o tamanho do F, filho. Esse homem. Então, esses que estavam com ele, estavam indo a Jerusalém, porque esse homem ia entregar a sua vida em prol de muitos, não de todos. Só que o Senhor Jesus está falando com eles. No versículo 31. Eis que subimos, e tomando consigo os 12, disse-lhes: eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Tudo que se fala de profecia, no sentido dos profetas do Velho Testamento, essas coisas estão relacionadas a Israel. O Velho Testamento, nós vamos pegar a Bíblia, abrir o Velho Testamento, ela está diretamente ligada a Israel, o povo escolhido de Deus, terrenal. É uma outra relação. Aqui, está falando que o Filho do Homem, que era uma profecia, existiam várias profecias falando de Filho do Homem no Velho Testamento, era o Senhor Jesus. E aqui, em Lucas, ele é visto uma característica desse homem, Filho de Deus, é justamente que ele é Filho do Homem. Em Mateus nós vemos que ele é, o enfoque é o rei. Em Marcos, ele é o servo. Em João, ele é o Filho de Deus. A gente vê o Filho de Deus em João sendo já rejeitado no início do Evangelho. Aqui, com mais detalhes, ele é tratado como Filho do Homem, por um escritor, Lucas. Esse Filho do Homem, versículo 32, há de ser entregue aos gentios. Não eram os israelitas que iam matá-lo. Ele ia ser entregue aos gentios. Os israelitas iam fazer tudo que eles pudessem, olha só, para revelar a maldade do nosso coração. Às vezes a nossa maldade está tão bem escondidinha, uns conseguem, interessante isso, uns conseguem disfarçar melhor do que os outros, uns conseguem esconder mais do que os outros, e conseguem vender uma imagem de que, não, eu não sou tão mal assim, mas isso aqui é o mesmo, quer dizer, o coração de cada um aqui é o mesmo. Ele ia ser entregue aos gentios e escarnecido. A gente vê várias coisas, pelo menos 7 que eu estava falando, hoje o Mário mencionou de 7 coisas, 7 andar, né? Estou pensando aqui, pelo menos 7 coisas nós vemos também, falando de perfeição, né? Num todo. E entregue aos gentios, escarnecido. Pensamos assim, quem é o Senhor Jesus? O Senhor Jesus é aquele homem que, no princípio, ele já era, ele não era um homem, ele era o Verbo. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nós vemos a deidade, ele como Criador, uma das glórias que nós vemos nesse homem. Primeira glória que nós vemos assim, Filho de Deus, se a gente lê em João. Filho de Deus, ele é Filho de Deus, essa é uma glória dele. Depois nós vemos uma glória que ele não tinha, que é de Criador. Ele só passou a ter essa glória de Criador depois que ele criou a criação. Então nós vemos ele como um Criador. Aqui, esse Criador de todas as coisas, um dia a gente estava falando de coincidência e de passagem, você não está aqui por coincidência. Ninguém. Porque se eu admitir coincidência, eu vou falar assim que Deus não pode tudo. Existem algumas coisas que eu posso fazer que Deus não tem controle. Não é isso. Deus pode tudo, faz tudo. Ele não somente sabe o futuro, como ele pode alterar o que vai acontecer. Então, esse homem que estava andando aqui, ele era Deus.
Só que uma pessoa olhando para ele não conseguia ver que ele era Deus. Porque ele não tinha parecer nem formosura, ele não tinha senhorio. Ele não mostrava o senhorio. Obrigado, Renato. Como dizer? Andando aqui, ele era uma pessoa como nós. Só para lembrar, quando ele foi traído, um dos 12, teve que ir e identificá-lo através de um beijo. Tal era uma pessoa normal. Só que ele nunca deixou de ser quem ele era, Deus. Então ele era homem, mas era Deus. Então, ele está falando assim para os 12. Vai acontecer isso, vai ser entregue para os gentios. Não é que alguém pudesse pegar, vamos pôr assim, né? Pensou, o Criador de todas as coisas. Um dia, como eu comecei falando, umas pessoas vieram lá e falaram para Pedro assim, Pedro, mas o seu mestre não paga o tributo que convém era ao templo, né? Não era ao Império Romano. Ao templo, tem que pagar lá 2 dracmas. O seu mestre não paga? Pedro, sem pestanejar, falou, não, lógico que paga. Entrou lá. E daí, antes que Pedro falasse alguma coisa, o Senhor que sabe todas as coisas, ele conhece o fim desde o princípio. Olha só. Ele conhece o fim desde o princípio. Nós cremos nisso. Então ele chega para Pedro e fala, Pedro, quem? Ele fala assim, bom, nós não deveríamos pagar, mas nós vamos pagar, em outras palavras. Então o que tem que fazer? Vamos fazer eu penso, né? Claro, eu estou falando reverentemente, longe de mim, né? Falar qualquer palavra que venha desonrar o nome do Senhor. Meus irmãos entendam. Podia chegar para Pedro, a maneira como ele chegou para Pedro. Pedro, então você vai fazer o seguinte, você vai lá, pesca, não é rede, pesca. Você vai lá e pega o primeiro peixe. A hora que você pegar o peixe, você vai abrir a boca. Dentro da boca dele, vai ter um estáter, que correspondia a 2 dracmas, que era o valor do imposto para ele, Senhor Jesus, que não, ele era o Senhor do templo, rei do templo, ele não tinha que pagar. Era um valor suficiente para ele e para Pedro. Daí você vai e dá. A gente estava até em casa, acho que ontem, conversando. Que coincidência, não? Pedro foi lá, jogou o anzol, puxou o peixe. Olha que coisa natural. Abriu a boca do peixe, tinha um estáter. Que coisa natural. Pegou um estáter e foi lá, pagou. Esse é o homem de que está sendo anunciado hoje aqui. Criador. Ele nunca deixou de ser quem era. Agora, aqui ele está falando assim, ele vai ser escarnecido, versículo 32. Ele vai ser injuriado, olha só, cuspido. Entende a palavra? Cuspido. E havendo açoitado, suponhamos que o Senhor, claro, né? O Senhor veio morrer por você, veio morrer por mim. Então ele totalmente se entregou, ele estava entregue. Agora, se ele falasse assim, não vou. Claro que ele veio para morrer, por quê? Porque ele ia glorificar Deus. Deus foi desonrado. Quando Adão come, faz algo, desobedece. Não foi uma coisa tão grande, mas ele desobedeceu a Deus. Então tinha que vir alguém que obedecesse a Deus em tudo. Então, quando ele nasce na manjedoura, lá os anjos vêm e falam... Ele fala assim, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Mas ele está falando assim, bom prazer, o sentido é esse, bom prazer ou deleite em homens. O que ele está falando? Aquele Adão que deveria ser o prazer de Deus, não fez isso. Mas agora existia um homem que seria, segundo os pensamentos de Deus, em quem Deus ia ter o seu prazer. Então isso é muito... Era esse homem aqui, querido ouvinte.
e que nós estamos anunciando. Quando ele está falando aqui, no versículo 33, está falando assim: e havendo-o açoitado, o matarão. Eles vão matar. A intenção do seu coração é matar. Mas, na verdade, é o Senhor que entrega a sua vida. Porque ninguém poderia tirar a vida do Senhor se Ele tinha o poder de tirar e tomar a vida. Ele tinha esse poder. Porque foi o mandamento que ele tinha recebido do seu Pai. Então, a coisa não ia parar assim: matarão. O Senhor Jesus está falando já. Ao terceiro dia, ressuscitará. Mas peraí, mas como pode isso? Ele está falando que algo vai acontecer com ele, nas mãos dos homens. Ele vai sofrer durante 3 horas de trevas. Fez-se trevas sobre toda a terra, da hora sexta à hora nona. Ele ficou mais 3 horas na cruz. A gente tem ouvido, os irmãos costumam dizer, 3 horas de luz, onde os homens... confiou em si mesmo, livra-se, for capaz. Salvou os outros, salve-se a ti mesmo. Até um irmão costumava dizer que, como se o homem, a maldade do coração do homem, assim, como se fizessem fila para apontar o dedo nessas 3 horas de luz. Mas isso não foi o que Deus utilizou para salvar você e a mim. Foram necessárias 3 horas de trevas. Nós não sabemos o que é 1 minuto de treva. O que é Deus julgando o pecado em seu filho. Nós não sabemos o que é 1 minuto. Vamos pôr assim, 3 horas de juízo que você e eu merecíamos, condensados sobre esse que foi feito pecado por nós. Se chama Jesus. Então ele recebe esse juízo, mas ele não vai ficar lá. Depois de tudo tá perfeito, ele não tinha mais nada para fazer, ele na cruz fala assim: está consumado. Inclinando a cabeça, ele nunca, até o Tony costuma falar isso, ele nunca teve um lugar para repousar sua cabeça aqui. Filho do homem não tem, os lobos têm os seus covis, mas ele não tinha lugar onde repousar a sua cabeça. Quer seguir o Senhor Jesus? Ele estava falando, né? Ele não tinha lugar. Mas chega um momento que ele encontra um lugar. Quando ele consumou a obra, então ele reclina a sua cabeça no peito. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Obra consumada. Esse homem não vai, porque ele vai ser sepultado. E existia toda uma série de profecias. Nós não temos tempo aqui, eu também nem tenho muita capacidade disso, mas nós não temos tempo de abordar todos os assuntos, todas as profecias que estão sendo cumpridas aqui. É maravilhoso, nós seguimos as profecias assim que o Senhor tem mostrado para nós. As coisas que estão se cumprindo. Então ele tinha que ser sepultado junto com os ricos, Isaías. Então ele foi. Depois ele não fica lá sepultado. Ele ressuscita. As ânsias, era impossível a esse fosse entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Olha só, Deus sabe tudo, né? Aqueles que estão acordados, Deus sabe o que você está pensando. Determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte. Olha só, isso aqui que eu queria falar. Pois não era possível que fosse retida por ela. O Senhor não podia ser retido pela morte. Ele venceu a morte. Então Deus ressuscita. Então esse homem hoje, depois daqui ele vai andar 40 dias e ele vai ser elevado ao céu. Imagina a alegria do céu em receber esse homem, porque agora ele é um homem. Imagine, o Senhor Jesus subiu aos olhos dos apóstolos
sobe, e o céu, uma nuvem o escondeu. Mas o céu recebeu esse homem que glorificou a Deus. Alegria no céu. Essa alegria você pode ter crendo no Senhor Jesus, porque Ele vem a qualquer momento, e todo aquele que nele crê vai estar na presença dEle, nessa esfera de alegria. O que está sendo oferecido aqui hoje, o que está sendo, em certo sentido, vamos pôr assim, é uma advertência. Por quê? Às vezes a gente fala assim, não, eu não quero advertir você, porque... Não, olha, o Evangelho é uma advertência. Se você está aqui, mas eu já nasci no lar cristão. Meu pai, olha só meu pai, meu avô creu. Eu estou junto já nasci aqui, está tudo certo. Não, você tem que dar um passo. Vamos ler Romanos capítulo 10, versículo 9. Talvez você já, até hoje, olha só, hein? Até hoje você tem ouvido esse evangelho aqui N vezes. Esse N aqui nós poderíamos colocar com um número de 3 zeros. 1000. 9.000 vezes. Mas você ainda não tenha dado esse passo. Olha só. Nós vamos voltar lá em Lucas, em Romanos capítulo 10, versículo 9. A saber, se com a tua boca, eu vou chamar você de Francisco. Francisco, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Você já fez essa confissão? Porque uma coisa é conhecer o Senhor Jesus como Jesus Nazareno, nós vamos seguir ali. Se tivermos tempo, nós vamos seguir ali, nós vamos ver como a multidão vai se dirigir ao Senhor. Ele fala assim, Jesus o Nazareno. A multidão não fala assim, Jesus o Senhor. Ele fala assim, Jesus o Nazareno, que era um sim. Soa, às vezes, lendo assim, você vê que há algo de pejorativo nisso. Pode até não ser propriamente pejorativo, mas nunca vai abarcar a grandiosidade da pessoa que estava passando ali. A multidão não reconhece isso. Então, às vezes, eu posso estar andando junto com a multidão, até usufruindo das bênçãos, ou querendo as bênçãos, sem o dador das bênçãos. Eu quero manter a minha vontade, fazer a minha vida, e o Senhor, quem sabe um dia, uma vez, conhecer um parente de uma pessoa, e essa pessoa se converteu ao Senhor Jesus. Ele falou assim, eu creio, e é o que eu gostaria de sugerir a você hoje, na presença do Senhor, na sua linguagem, fala assim, Senhor, eu não sei como é que é, eu não sei como é que faz, mas eu quero, eu creio. Não existe uma fórmula, então eu não quero colocar palavras na sua boca, mas o Senhor conhece o seu coração. Então você vai confessar algo que você realmente crê no seu coração, não é confessar por confessar. Fala, Então essa pessoa se converteu e foi uma conversão violenta mesmo. Ele estava andando assim, o Senhor foi revelado para ele, ele viu pela palavra de Deus, começou a ler a Bíblia e aconteceu algo assim, ó. E a família viu. É impossível a família não ver. Se eu quero saber alguma coisa sobre você, eu vou perguntar para sua família, escuta, como é que ele é? Ele faz isso? Gosta de carne? Usa pimenta? Nós perguntamos para quem? Para as pessoas próximas. E a família viu. E a família falou assim, uma pessoa da família falou assim, faz o seguinte, você quer seguir essa coisa? Você é jovem. Você vai perder a sua vida. Espera, quando você estiver lá para os 30 e pouco, 50 e pouco, daí você aceita. Primeiro você vai e faz tudo o que você quiser. Verdade, a pessoa falou isso aí. Então talvez aqui nós possamos conhecer o Senhor Jesus, alguém aqui possa conhecer o Senhor Jesus, ou alguém que esteja ouvindo possa conhecer o Senhor Jesus como essa pessoa que fez o bem, que ajudou muitas pessoas, mas não como seu Senhor. Se confessares com a tua boca e creres no coração que Ele é o Senhor, será salvo. Voltando lá para Lucas.
Então ele ressuscitou, né? E lembra daquilo, né? Ele não queria ficar só. Claro, ele estava glorificando a Deus. Mas ele não queria ficar só. Imagina. Se o grão de trigo, ele dá esse exemplo num outro evangelho. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer dá muito fruto. Ele não queria ficar só. Mas ele fala tudo isso, eles não entendiam no versículo 24, porque a palavra lhes era encoberta. Eles não percebiam o que diziam. No versículo 35, chega uma outra história. Eles vão passar o Senhor vai passar numa cidade. Repito, para onde que ele está indo? Jerusalém. Para quê? Fazer a obra mais importante. Algo de mais importante que já se viu, que vai ser o centro da eternidade. Tem um cego. Então ele está passando numa cidade que já foi amaldiçoada. O cego está lá, mendigando. Ele, quando ouve a multidão, deve ter sido aquele alvoroço, pergunta para a multidão, o que é aquilo? Daí eles disseram no versículo 37, é Jesus o Nazareno que passava, lembra? Eles não falaram assim, é Jesus o Senhor que está passando. É Jesus o Nazareno. É lá da região, daquela Galileia. Querem pôr uma classe, eu penso isso. Então, esse cego clamou dizendo, e aqui vai ser a parte que eu queria enfatizar para todos os ouvintes, porque se o Espírito Santo não estiver abrindo o seu ouvido, você não vai ouvir. Então eu queria chamar você de ouvinte, porque quem faz ouvir é o Espírito Santo. Se você estiver ouvindo, ouça o que a palavra de Deus diz. Versículo 38. Então clamou dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Enquanto a incredulidade fala Jesus Nazareno, a fé fala Jesus, filho de Davi, que era da linhagem de Judá, não só da linhagem de Judá, mas da família de Davi, que era da onde vinha o rei para Israel. Então ele reconhece por fé que Jesus, sem ver, ele escutava. Ele era cego, né? Não era surdo. Ele escutava. Ouvindo que Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele estava por fé falando assim, ele pode. Eu estou com um problema sério aqui. Ele pode resolver. Se você tiver com um problema sério aqui, ele pode resolver. E o problema sério seu pode ser que você não tem a sua salvação assegurada na obra consumada na cruz pelo Senhor Jesus, o sangue derramado por você. Quando os israelitas saem do deserto, o último sinal, o último juízo que Deus vai dar vai ser um juízo sobre os deuses do Egito. Então eles vão ter que fazer algo. Eles vão pegar um cordeiro de 1 ano, figura do Senhor Jesus. Cordeiro de 1 ano sem mácula, esse homem contaminado, gosto de falar incontaminável, incontaminado, incontaminável, é o Senhor Jesus. Então, eles tinham que pegar o sangue desse animal, assar ele no fogo, e daí eles tinham que comer aquela carne lá com o lombo cingido, sapato nos pés, cajado na mão, porque eles iam partir, iam sair do Egito. Por fé eles tinham que fazer isso. Mas o exército está lá. Mas quem falou? Quem falou? Quem falou? Palavra de Deus. Deus disse. Então Deus disse. Faz o seguinte, pega o sangue, passa nas ombreiras e na verga da porta. Quando o anjo passar, ele fala assim, vendo eu o sangue, não haverá praga de mortandade entre vós. Então os primogênitos, que era a última praga, os primogênitos não iriam morrer. O que tinha que fazer? Sangue na porta. Então o convite aqui, hoje, é esse aqui. Você já pegou esse sangue e passou na porta, nas ombreiras e na verga da sua porta?
E essas pessoas estavam dentro de casa e o sangue lá fora, eles não viam o sangue, estavam comendo aqui, eles podiam estar com medo. E a gente vê isso no meio da cristandade. Às vezes a pessoa fala assim, não, irmão, é verdade, Jesus é o Senhor, Ele é meu Senhor. Mas tem que crer e perseverar até o fim, né, irmão? Estou falando o seguinte, segundo a palavra de Deus, que o sangue está na porta, nós cremos no sangue. Nós cremos que esse homem morreu na cruz para glorificar a Deus e nos salvar, deixou Deus completamente satisfeito. Essas 3 horas de trevas mencionadas, significa que Deus estava satisfeito. Pôde ressuscitar esse homem. E depois, mais tarde, não somente ressuscitar, elevar aos céus. Então, esse cego que tinha a possibilidade, vamos falar assim, a última possibilidade, irmãos, olha, se você ainda não tem a Jesus como seu único e suficiente Salvador, ouvinte, querido ouvinte, se você não tem a Jesus como seu único e suficiente Salvador, pode ser sua última chance. O Senhor pode voltar. E não somente isso. Quantas pessoas já morreram hoje? Você pode até falar, eu não morro. Você vai estar mentindo. Para você mesmo. Nós estamos esperando a vinda do Senhor Jesus, mas vamos falar assim, eu posso ter um ataque cardíaco, vocês podem estar ouvindo a última vez que vocês estão me ouvindo, eu posso ter um ataque cardíaco, e você também. Vou no médico e descubro que eu estou com algo incurável. Você nunca ouviu uma história semelhante assim? Então, eis aqui agora o dia da salvação, é hoje. É a última vez. E esse cego estava sentado lá, ele não ia ter outra chance. Esse cego não teria outra chance. Então o que ele faz? Começa a clamar. Clama. Estou falando no sentido figurado, não vamos clamar aqui. Assim, clama ao Senhor. Fala assim, Senhor, olha, enquanto ele está falando lá, eu aceito. É hoje, aqui, agora. O cego não ia ter outra chance, porque o Senhor Jesus ia morrer. Ele começa a clamar, e olha só, às vezes acontece isso também. Olha só o versículo 39, presta atenção, ele fala assim, e os que iam passando, repreendiam-no, para que se calasse, mas ele clamava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Em outras palavras, vou aplicar dessa maneira, em outras palavras, às vezes você está no meio da multidão, falando de Jesus, só que se você começa a falar muito alto, estou falando no sentido figurado, tá? Entenda. Se você começa a falar muito alto o nome de Jesus, eles vão falar assim, epa, pode crer, mas não tanto assim. Está fanático? Vai só ler a Bíblia agora. Vai haver essa cobrança. E vai ter essa de comprar a verdade, né? Num certo sentido, eu vou ter que comprar a verdade, vai ter um preço. Aqueles que estão saindo, estão interessados, por exemplo, fazendo uma aplicação, abrindo um parênteses, aqueles que estão interessados quanto a, eu estou deixando a denominação religiosa, vai ter um preço. Hoje, se eu quiser andar com o Senhor Jesus, olha, não se iluda. No mundo tereis aflições, isso é verdade. Não se iluda. Mas é Ele quem vai nos sustentar. E o cego não queria nem saber se falava assim, fala mais baixo, repreende para que se calasse. Aconteceu o seguinte, nós não vamos ler, mas num dia, no livro de Josué, capítulo 10, depois, se tiver um tempo, leia, o capítulo 10 é bem interessante. Deus vai tratar com os amorreus e vai usar Josué. E chega um momento que Josué, ele para o sol, para a lua, e enquanto estava assim, os israelitas vão lutar e vão vencer a batalha, enquanto não termina, enquanto os israelitas não terminassem essa grande vitória, a lua e o sol ficou parado lá. Eu estou falando isso, só fazendo uma aplicação, porque o homem que estava passando era o Senhor do céu e da lua. O homem que estava passando era o Criador.
E daí ele vê um cego, imagina só se o presidente está passando aqui, o cego está ali, pode clamar, pode ficar roxo de gritar, o presidente nem vai olhar. O que eu estou querendo dizer para você, querido ouvinte, é que o Senhor Jesus está acessível. Pode clamar que Ele vai ouvir, Ele vai parar. Ele que fez todas essas coisas, Criador, como eu já disse. E outras coisas mais, porque tem uma outra glória aqui, uma glória que sucedeu que seguiu os seus sofrimentos, foi a glória de Ele como Redentor. Então hoje o Senhor Jesus tem uma outra glória, que Ele é Redentor, nosso Redentor. Se você crê, você pode falar, Ele é meu Redentor. Ele foi o meu substituto, no meu lugar. Se você não crê, infelizmente você não pode dizer isso, o que espera é uma coisa muito difícil, que é o juízo. Então o Senhor Jesus parou, manda que trouxesse. Quando ele chega, o Senhor fala assim, e às vezes lendo essa passagem, vendo esse versículo, fala assim, puxa vida, o rapaz está ali, não enxerga. O Senhor Jesus fala assim, o que queres que eu te faça? Vou ver. A lógica seria ver. Mas olha só a pergunta que o Senhor está fazendo. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus podia tudo. O Senhor Jesus pode tudo. Então, o que queres que te faça? Ele fala assim, versículo 41, o que queres que eu te faça? E ele diz, Senhor, que eu veja. Eu tenho um irmão um dia, e chamou minha atenção. Porque nós podemos pensar no coração do Senhor Jesus. Esse homem que ama você e a mim. Imagine se esse cego tivesse dito assim, para que eu te veja. Porque aqui ele falou assim, Senhor, que eu veja. O Senhor fala assim, não fez grandes coisas, você vai lá para Jerusalém, faz um monte. Não, o Senhor fala assim, vê, a tua fé te curou ou a tua fé te salvou. O princípio é o mesmo. A tua fé te salvou. E pensou se ele dissesse assim, eu queria ver para poder enxergar a ti, Senhor. Imagina o coração desse Senhor Salvador. Então você pode falar hoje para ele isso. Até hoje eu andei cego, Senhor, mas eu queria ver para poder olhar para a tua face. Por fé hoje, hein? Por fé, mas a qualquer momento esse homem vai estar presente e nós não vamos mais precisar de fé. Nós vamos olhar para ele, estar na presença dele para sempre. Então, querido ouvinte, fica aqui. Primeiro, essa é uma anunciação, uma pregação das boas novas. Por quê? Porque, como eu disse, nós somos pecadores, necessitamos de um Salvador. A palavra fala assim, todos pecaram. E esse todos inclui você e a mim. Então, como nós somos pecadores, nós necessitamos de um Salvador, mas não é só isso. Então foi revelado, foi falado algo sobre o amor de Deus, o como Ele nos ama. O quanto esse homem sofreu porque ele queria ter você, assim como ele queria ter a mim. E essa, repito, pode ser a nossa última vez. O cego foi extremamente sábio. É claro que ele teve o senso da sua necessidade. Ele sabia, era aquele homem que podia. E hoje você pode ter esse senso de necessidade que o Espírito Santo pode estar promovendo em você, despertando em você, agindo em você. Através de sua palavra, da palavra de Deus. Você pode ter nova vida aqui, você está ouvindo. Ah, mas eu já ouvi tantas vezes. Espera aí. Mas hoje eu estou ouvindo diferente. Porque o Senhor pode estar falando com você. Não saia daqui sem dizer no seu coração, eu creio. Assim como o carcereiro fala assim, o que devo fazer para ser salvo? E os discípulos disseram, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Podemos dar graças.